Vamos lá. Nós estamos no capítulo, mais uma vez, boa noite a todos. Capítulo 35, finalizando, né? Culto doméstico. Para aqui, para anexar as pessoas. Culto doméstico, que a gente chama de evangelho no lar, né? Nome é nome. Então, no lar de Dona Isabel, que tem 5 filhos, 4 meninas, um menino. Boa noite. A mais velha, Joana, de 16 anos, fez a leitura de uma página doutrinária, a leitura de um trecho do jornal Um Suicídio, e na abertura do Novo Testamento, que ela abre com o Novo Testamento, né? O espírito, o seu marido, coloca, magnetiza, intui ela a abrir na parábola da semente de mostarda. E nós estamos finalizando. Então a gente viu a irreflexão que foi aberta e estamos analisando a irreflexão, às vezes em coisas mínimas, né? Então, quantas coisas que a gente agiu irrefletidamente, a gente às vezes passa, meu Deus, se eu não tivesse, se eu tivesse conversado, se eu tivesse orado, se, porque na hora que aconteceu a situação, não orou, não conversou com alguém, não pediu a opinião de alguém, agiu por agir, irrefletidamente, né? Como essa jovem que chegou ao ponto do suicídio. Então ele está dizendo, eu vou ler esse trechinho novamente. A semente de mostarda a que se refere Jesus, já li isso, estou relendo, constitui o gesto, a palavra, o pensamento da criatura. Há muitas pessoas que falam bastante em humildade, mas nunca revelam um gesto de obediência. Jamais realizaremos a bondade sem começarmos a ser bons. Alguma coisa pequenina há de ser feita antes de edificarmos as grandes coisas, né? Então, antes de Carmen ter uma tarefa, uma missão de irmã Dulce, Carmen vai ter que edificar, ou deverá edificar, está atenta ao gesto, à palavra, ao pensamento dela, às coisas pequeninas, para que um dia o Cristo lhe dê uma tarefa de irmã Dulce, porque a gente acha lindo, se comove a tarefa de Divaldo, 600 filhos registrados no nome dele, né? Desde 17 anos, cuidando dos filhos dos outros. A gente às vezes não tem paciência com o nosso. Então, o Senhor ensinou muitas vezes que o reino dos céus está dentro de nós. Ora, é portanto em nós mesmos que devemos desenvolver o trabalho máximo de realização divina, sem o que não passaremos de grandes irrefletidos. Que a abertura foi com irreflexão, né? A floresta também começou de sementes minúsculas, e nós, espiritualmente falando, temos vivido em densa floresta de males, criados por nós mesmos, em razão da invigilância na escolha de sementes espirituais. Fantástico isso, né? Ele vai, é o cuidado no falar, interpretar, que ele explica pra gente de uma maneira clara. A palestra de 1 hora, então ele está dizendo, volta novamente às coisas pequeninas, né, que a parábola do grão de mostarda leva ao entendimento. A palestra de 1 hora, nesse caso aqui nosso mesmo, 1 hora de estudo, o pensamento de um dia, o gesto de um momento, podem representar muito em nossas vidas. Tenhamos cuidado com as coisas pequeninas e selecionemos os grãos de mostarda do reino dos céus. Lembremos sempre que Jesus nada ensinou em vão. Vou até usar isso aqui, esse texto, para uma palestra eu vou fazer em Itapuã, Natal. Então, a gente, aqui, a palestra de 1 hora, ele não está falando agora para terceiro, não, ele está falando para Anne, para mim, como espírito. Não é Anne, a personalidade, né? Que é uma entre milênios de personalidade que já apresentou quando encarnado. Está falando Anne como espírito imortal.
a palestra de uma hora, o pensamento de um dia, o gesto de um momento, agora podem representar muito em nossas vidas. Por quê? É ela que está falando isso lá. Quem está ouvindo? Os 5 baixinhos, né? Os jovens estão ouvindo. Então, é como nós aqui também estamos ouvindo. Aqui é um evangelho no lar. Então, a palestra de uma hora pode salvar como? Ora, você conversa com alguém, seja no evangelho no lar, seja aqui virtual, seja no centro ou na rua, no trabalho, você pode salvar uma vida. Se você escutar alguém com problema, se você estiver conversando alguém, parar para conversar com o Itamar, com o Ivonete, com o que for, meu Deus, eu estava com... Parece que essa conversa foi Deus que nos uniu, que nos aproximou nesse dia. Porque eu estou passando com os problemas aí, que eu estou numa dúvida, não sei a decisão a tomar. Parei para conversar com você, Ivonete. Uma coisa, a gente realmente diz assim, uma coisa mandou eu ligar para você, mandou eu vir em sua casa, e o assunto foi outro, porque você não sabe do problema, mas eu encontrei luz, você me deu uma luz, assim que a gente diz, né? Você me deu uma luz de uma coisa que às vezes eu nem comentei com você, eu poderia ter comentado isso. Então, nessa conversa aqui, quando a gente se afasta de Deus, de Jesus, pela oração, quando a gente se afasta dos amigos sinceros, a gente fica sem luz, brilha a volta. Então é isso para ajudar. Então, eu já citei aqui, quando eu estava querendo sair de Cajazeiras, conversei com minha filha, ficou meio assim, conversei com a Ferreira, conversei com o Itamar, à época, tem anos isso. Pense bem, você tem sua casa, não, só paga o que gasta, não paga mais construtora, não paga mais. Você vai morar em um apartamento para pagar construtora, com o salário que você ganha, para começar tudo de novo, se não pagar, tomar sua casa. Então, quando você se aproxima de uma conversa de pessoas a quem você confia, que você gosta, que você sabe que tem algo a lhe oferecer, você pode tirar aquela atitude que não estava muito bem refletida dentro daquela pessoa, no meu caso que eu citei, e foi salvo por ela. Salvo, né? Rapaz, não é que você me deu uma luz, eu só tinha olhado o lado bom, né? Minha filha, quando tinha 18 anos, foi comprar uma moto, e aí a mãe não deixou, estava encarnada ainda, veio para mim. Aí quando ela chegou, a mãe dela me ligou. Aí eu peguei as fotos de acidente e botei no computador. Ela trabalhava no Polo, já com 18 anos, formada em mecatrônica. Ela pegou e me mostrou o lado bom. Agora vem cá no quarto, venha ver o lado bom que o vendedor não mostrou. O vendedor não mostrou isso a você não, mas vamos ver aqui. Mas como é que pode? Não, eu não estou mostrando uma fantasia. Eu estou mostrando, não estou dizendo que quem tem carro, quem anda a pé não morra de acidente, mas eu estou olhando os índices. Agora vamos pegar a estatística. Vamos pegar aqui, ela às vezes lê livro espírita, o livro Libertação, onde André Luiz encontra na Cidade Estranha os acidentados de moto. A gente vai estudar, acho que é o 5º livro. Em grande maioria, acidentados de moto. Livro Libertação, André Luiz. Aí quando ela foi vendo, ela pegou o papel e rasgou. O senhor me amedrontou. Ela comprou um carro, na época, tinha 19 anos. Comprou um carro. Então, uma conversa informal, não é ir para o centro, você pode, uma conversa de Itamar, uma conversa de um pai com a filha, de um amigo para uma amiga, você pode lançar luz na mente daquela outra que estava irrefletido, para fazer ele que refletir. Vocês aí quiserem falar, tá bem? Então, até um pensamento, né? A gente aqui pensa a hora, o pensamento aos nossos amigos. Pode falar, Ivonete. Olha, Mário, essa colocação que você fez com Carmen, você falou, você agora levantou uma questão, assim, no caso da pessoa dar uma intuição, até mesmo sem querer a outra. E eu já vou falar de outra parte do que aconteceu essa semana comigo, 2 vezes. Assim, eu já tive problema com pessoas, não era loucura,
mas era uma pessoa muito próxima, usuária de droga, era uma família, e tinha essa pessoa. Mas eu tinha tanto medo assim, eu queria ajudar, e sempre o meu interesse é querer ajudar, mas eu tinha medo daquela fúria, aquela coisa assim, quando eu estava atacada. Aí essa semana, foi ontem, eu vim de Salvador, aí quando eu estava já me aproximando de Candeias, porque aqui São Francisco do Conde, mas eu salto em Candeias quando eu venho de ônibus, aí eu liguei para o meu marido me buscar. Aí quando eu saí assim da rodoviária, tinha um rapaz deitado no chão, e um pescoço meio assim, desconcertado. Aí tinha 2 homens, uma moça com um menino, e veio uma senhora que saiu no ônibus também comigo. Aí ela passou assim pela frente, ela toda assim atirada. Aí eu olhei para o rapaz assim, e o pescoço dele estranho, eu fiquei olhando, eu estava em pé que eu ia esperar, e a moça disse, ele está passando mal. Aí eu fiquei olhando, vi que ele estava respirando normal, mas cadê a iniciativa? Esse problema eu tenho, eu sinto vontade de ir para cima ajudar, mas a única coisa que vem na minha mente, será que é louco, vem em cima de mim? Menina, eu preciso trabalhar muito isso dentro de mim. Aí eu fiquei olhando para o rapaz, mas aí eu tomei aquela coragem, eu disse, se ele tiver com algum problema, eu ligo, faço qualquer coisa. Aí a moça foi, quando puxou a mochila dele, aí ele levantou, assim, ele estava bêbado. Agora, só que quando ele deitou, ele deixou o pescoço de qualquer jeito, aí me deu aquele alívio quando eu vi que não era nada. Aí ela ainda fez as colocações dela, é porque eu gosto de ajudar e que não sei o que, eu digo, é isso aí. E ele agradeceu, consertou a mochila e continuou dormindo. Eu digo, para isso, eu com o coração apertado, e eu tenho esse problema comigo, eu tenho que trabalhar muito nisso dentro de mim, que eu tirei esse medo. Eu tenho medo assim, da loucura. Não é assim de acontecer comigo, de outras pessoas, porque eu penso, se vier para cima de mim e me fizer alguma coisa, eu vou fazer o quê? A pessoa não... Aí eu acredito que é isso, alguma coisa que eu tenho de tempos passados, eu não sei, eu sei que eu tenho esse problema. E se eu ver uma pessoa, eu notar que é louca, em vez de ajudar, eu saio de perto. E isso não é uma coisa boa, né? Mas todos nós, né, estamos trabalhando os nossos bloqueios, os nossos obstáculos, né? O seu pensamento, com certeza aqui, já ajudou. A outra moça foi e fez o gesto prático, arrastou a força dele. Mas você contribuiu também. Cada um está no seu limite, né? De suas forças. O que importa, ele fala até o pensamento. Então você pode pensar por alguém e orar. Diga, Joelma. Boa noite, Mário. Boa. Eu lembro daquele caso da minha vizinha, o filho dela desencarnou. Hoje eu estive conversando com ela, né? E ela me disse que a minha conversa antes dele desencarnar com ela deixou ela mais calma. Ela aceitou melhor o desencarne dele, entendeu? Olha aí. Ivonete citou. Olha, Joelma, a conversa que ela teve, uma conversa de vizinhos, de amigos, né? Produziu luz, né, na cabeça dessa moça. Diga. Que ela estava tão desesperada, como eu falei com você, dela ficar, né, chamando ele depois do desencarne, né, com ela que não fizesse isso, que ela orasse por ele, porque ela tinha feito a parcela dela, né, ela tinha feito a parte dela, toda a dedicação nesses 14 anos que ela teve com ele, né, toda a dedicação de mãe, todo o cuidado. Então ela cumpriu a missão dela, entendeu? E que ele agora precisava descansar, né? O corpo físico dele já não aguentava mais ficar tanto tempo acamado, entendeu? É a caridade moral. Quer dizer, aquilo que está no Evangelho, caridade material, caridade moral. Todas as duas são imensamente úteis. Caridade do pão, né? Da roupa, do lençol, mas a caridade de escutar, de levar um pensamento para alguém, de ter um gesto, como de conversar, uma conversa edificante, que ao ouvido do outro pode salvar vidas. Então ele fala para a gente ter cuidado, né, com essas coisas pequeninas, né, que às vezes a gente deixa passar despercebido, mas em compensação isso terá um benefício para
pode representar muito em nossa vida. Ou seja, Joelma, Ivonete, tudo, a nossa vida de mortais que somos. De quantos amigos você conseguiu, Joelma, nisso aí? Ivonete, aquela outra senhora, junto daquele rapaz, porque ele tem alguém que ama, não só um guardião, com certeza ele tem. Familiar enviado por Deus, né? Uma mãe, uma avó, o que for. Então, à medida que foi puxado ali, a outra pensou, você já adquiriu amigos, conquistou amigos desencarnados, que poderão ser a mão de auxílio para vocês duas. Então ele está estimulando que isso pode representar muito, e não é só quando desencarnar não, é nessa encarnação mesmo, pode representar muito em nossa vida. Então tenhamos cuidado, porque para não deixarmos, não ficarmos indiferentes a essas pequenas ações que possam ocorrer no nosso cotidiano. Lembremos que Jesus, né, nada ensinou em vão. Toda vez que pegarmos desses grãos, né, a imagem que são as pequenas coisas, consoante a palavra divina, semeando-os no campo íntimo, receberemos do Senhor todo o auxílio necessário. Ele vai dizer aqui em outra frase, isso não é, em outro capítulo, isso não é promessa de amigo. Todo aquele que opera e coopera em nome do Cristo, o Cristo vai ajudar, porque é dano que se recebe. Conceder-nos-á a chuva das bênçãos, o sol do amor eterno, a vitalidade sublime da esfera superior. Nossa semeadura crescerá. Então, à medida que você faz um gesto, ora por alguém, pensa em alguém com carinho, pede a Deus por ela, isso chega à pessoa. O pensamento é matéria. O pensamento vai chegar, seja ele encarnado, desencarnado, seja ele maleável àquela oração ou não. O importante é que você fez a sua parte e Jesus vai lhe retribuir, porque nossa semeadura vai crescer. Você faz isso, gosta e vai fazendo novamente. Veja, o bem faz bem a quem faz bem. André Luiz fala isso, Natal. O bem faz bem não só a quem recebe o bem, mas faz bem a quem faz. Então a gente vai, a semeadura, como a floresta aqui da imagem que ele colocou, uma floresta começou por semente, os passarinhos, os morcegos jogaram lá. O mar, se tirar as gotas todas, acabar o mar, mas o mar é composto de gotas. Então a semente dentro do nosso coração, né, deve começar sempre, né, nas pequenas coisas. Se a gente não tem ainda a resistência moral de pegar uma obra como Irmã Dulce, mas eu não vou deixar a oportunidade de um vizinho aflito, de orar por ele, de escutar ele, de dar uma palavra, um companheiro do trabalho. É isso que ele está dizendo, e isso vai crescendo. E em breve tempo, atingiremos elevadas edificações. O breve tempo de Jesus aqui, não sei, pode ser para cada um, né? Um milênio pode ser na mesma encarnação, né? A Maria de Magdala, obsediada, cortesã, vê Jesus, né? Ouve, se torna, vai para Pedro tentar trabalhar na casa do caminho, narra o Espírito por Leão. Quando ela vai, Pedro, mesmo Jesus desencarnado, Pedro não deixa. Aqui só tem homem, não dá para você trabalhar, né? Está no livro Ressurreição e Vida de Ivone do Amaral Bezerra. Acompanha ele, Zaqueu acompanha. Não, você é mulher. E Pedro é muito assim, né? Aí ela sai chorando. O que é que ela faz? Ora e vê um leproso. Está no livro Boa Nova, né? E ela vai fazer palestras para leprosos, e depois se torna leprosa também, e Maria de Jesus vem buscá-la quando ela desencarna. Ora, ela semeou tanto que ela se tornou uma missionária, obsediada, cortesã, prostituta, seja o que for, se torna uma missionária do Cristo na mesma encarnação. Não esperou passar um milênio. Vamos fazer. Então, passa as elevadas edificações, Saulo de Tarso também. Aprendamos, meus filhos, a ciência de começar. A palestra que Teresa fez ontem.
né, no centro. A gente tem muitos dos chamados, poucos os escolhidos. Tereza fez isso ontem no Raio de Luz. A pessoa tem que começar. O convite está feito. Vinde hoje trabalhar em minha vinha. Mas eu deixo para amanhã? Vou sempre deixando para amanhã? Mas eu acho tão bonito o Divaldo. A obra dele é fantástica. Quem me dera. Como é que eu vou começar? Deus vai me dar uma obra daquela? Eu não tenho condições. A minha obra, o que eu posso fazer é essa aqui. No Raio de Luz, uma palestra, cuidar da minha família, né? Estar atento aos meus amigos, também aos outros, aos desencarnados e encarnados que vão no Raio de Luz, nas palestras, que são poucas, onde eu faço, ouvir uma pessoa depois. Mas eu faço aquilo com amor, com dedicação. Se eu faço aquilo, eu não faço muito, eu faço bem pouco. Mas se eu faço com dedicação, é o que eu posso fazer nessa encarnação, né? É o que eu posso fazer. Eu já aprendi, quanto todos vocês, a ciência de começar, lembrando a bondade de Jesus a cada instante. Quem faz não sou eu sou só um instrumento. Quem faz é o mestre, né? O serviço todo é feito pelo Cristo, mas ele precisa de instrumentos. O mestre não nos desampara, segue-nos amorosamente, né? Inspira-nos o coração. Tenhamos, sobretudo, confiança e alegria. Reparei que Fábio, né, que estava intuindo Dona Isabel, o espírito, retirou a mão da fronte da viúva, né, da testa, né, do centro cerebral, e observei que ela entrava a meditar, como quem sentira o afastamento da ideia em curso. É muito comum isso em palestrante, em doutrinador. Quando não estou dando comunicação, eu observo os palestrantes, o doutrinador conversando com a entidade. A entidade já está se desligando, né? O espírito que intui o doutrinador também sai. O doutrinador, às vezes, por uma falta até de experiência, quer conversar ainda. Ele não percebe que o espírito já foi desligado, já esgotou aquele assunto, e ele fica querendo evitar. Não sai mais a palavra com sabedoria, porque o guia dele já se afastou. No palestrante é muito comum isso, quando ele perde a sintonia, né? Enfim, quando ele não está bem amparado espiritualmente, todo mundo. Então aqui ela se afastou, a mulher ficou querendo buscar as palavras, não tem mais nada. Observe isso. Tem pessoas que chegam no centro quando tem atividade. Aí, Sérgio, me indica naquela biblioteca um livro para minha mãe que está em casa. Ela não é espírita. Rapaz, eu vou. Quando eu pego o livro, ou então é para mim que eu gostaria de saber um tema sobre isso, eu vou na biblioteca do Raio de Luz e pego certinho. A pessoa me encontrou na rua, Sérgio, me indica uma coisa. Rapaz, a cabeça não sai no nada. Porque às vezes não estou preparado, não estou ali. Não que os guias não nos intuam na rua, mas eu não estou, às vezes estou fazendo outras coisas. Aí você tem que parar, tentar, meditar. Eu digo assim, Tereza, daqui a pouco eu mando. Tereza me pede obras. Daqui mais tarde eu mando, quando eu chegar em casa, fizer uma prece. Os guias vão intuir, né? Faça a palestra com essa base, faça com essa. Então aqui a mesma coisa. O guia se afastou, Fábio. Ela ficou sem ideia para desenvolver mais. Silencia. Não tem mais o que fazer. Havia grande comoção na assembleia invisível. Invisível às crianças, que por sua vez também pareciam impressionadas. Minha mãe é costureira, como é que fala tão bem, né? Uma costureira. Rapaz, a senhora, são crianças, né? Ver a mãe falando com essa beleza, interpretando uma parábola que é curtíssima. Então Dona Isabel voltou a contemplar maternalmente os filhos e falou: procuremos agora conversar um pouco. O capítulo se encerra e alguém quiser comentar, estou a ouvidos sobre o belo capítulo. Antes de passar para o outro. Silêncio total. Então aqui é o Evangelho no lar, né? Agora vai ter o comentário. É claro que aqui é um lar pacífico, né? Ele está dando como se fosse um protótipo. Porque tem lá, se você vai comentar, cara, às vezes é só discussão, cara. Você falou isso aí, Carmen, foi para mim, né? Usou o Evangelho para dar indireta, porque
eu vi a pessoa no chão, sou espírita e não sacudi o outro. Vamos pegar o exemplo de Ivonete, né? Se você tem um lar assim, eu aconselho a você não comentar mais nada. O guia já saiu, é melhor a gente fazer nossa prece e terminar. Era isso que eu ia dizer, é melhor não falar nada. Porque né, é melhor a gente nem comentar mais nada. Mas aqui é um lar, né? Ele escolheu um lar onde uma mulher ao lado, na oficina, é espírito, onde só quem destoa do lar é o menino, como a gente vai ver, que ele tem a aura densa, mas todos os outros são espíritos que vieram da mesma colônia do nosso lar. Mãe e filhos. No comentário evangélico, eu recolhi observações interessantes, tal como no caso de Ismália, né, que tocou o piano. Quando lhe ouvíamos a sublime melodia, a interpretação de Fábio estava cheia de maravilhas espirituais que transcendiam a capacidade receptiva de Dona Isabel. A viúva de Isidoro parecia deter tão somente uma parte. André Luiz está descrevendo o que os nossos sentidos não veem. Ou seja, ele está dizendo que, olha, à medida que Fábio colocou a mão na destra dela, levitando atrás dela, ninguém está vendo, né? Ninguém que eu falo que não é evidente, né? Não está vendo aquela entidade luminosa. Ela amplia a sua lucidez para interpretar a parábola diante das filhas e da massa de desencarnados que estão ali. Trabalhadores, né? Não tem nenhum sofredor aqui. Trabalhadores que estão lá. Vão ouvir com todo respeito. Mas, então, André Luiz já tinha capacidade, ele é vidente, né? Você lembra que ele se tornou vidente e audiente? Se fosse antes, ele não tinha capacidade, porque ele não tem evolução para isso. Se ele tem evolução, ele não precisa de vida. E trabalhar, dilatar percepções no perispírito. Ele se dilata pela transformação moral, pela evolução. Mas ele aqui ainda não é. Então ele precisou desenvolver no seu perispírito, dilatar áreas, que ele não entra em detalhes, para ter a vidência e outra. Então ele está vendo. E quando Fábio falava, ou seja, pelo pensamento, eu ouvia os seus pensamentos, ele não abria a boca. Ele está vendo o pensamento que transcendia a capacidade da médium. Ele vai explicar isso no livro Mecanismos na Mediunidade. Capacidade receptiva mediúnica. Então, um guia chega na mediúnica ou em qualquer lugar, né? De um médium. Ele projeta o seu pensamento. Nós, Isabel, Mário Sérgio e outros, qual é a nossa capacidade receptiva? Limitada. Aí está eu e Divaldo. O guia projeta o pensamento. Para Divaldo, a capacidade receptiva mediúnica de Divaldo é totalmente superior à minha. É óbvio. Né? A estrada que ele tem, onde Chico, a estrada. A minha, falando de mim mesmo, bem limitada. Então ele passa aquela comunicação, eu filtro do jeito que dá, conforme as minhas capacidades. Depois fica tanta coisa na mente, Ferreira, aquilo povoando, e meu Deus, você sente assim uma tristeza, porque aquilo às vezes fica na aura, né? E aquilo está no nosso pensamento. Tinha tanta beleza e eu não consegui passar nem a metade. Nem a metade. Então, desse modo, aí ele vai explicar. As crianças recebiam a lição de acordo com as possibilidades mediúnicas da palavra materna, enquanto a nós outros, os desencarnados presentes, se propiciava o ensinamento com maravilhoso conteúdo de beleza. Então, quando os nossos benfeitores nas nossas casas espíritas falam, muitos daqueles espíritos, não todos, vai ver aqui, estão vendo o pensamento dos guias com imagem, cor, movimento. E quando filtra, por que filtra? Para os encarnados ouvirem, né? Os outros que estão ali, pela boca do médium, mas para outros espíritos também, que não têm capacidade de compreender o pensamento do guia. A gente vai ver nesse capítulo. Sempre solícito, o instrutor esclareceu: não se admirem do fenômeno, cada qual
receberá a luz espiritual conforme a própria capacidade. Então, a minha capacidade em relação ao Chico Divaldo, meu Deus do céu, é ínfima. Para Bezerra vai dar a comunicação por mim, depois por Divaldo, todo mundo vai dizer, peraí, então esse por Sérgio não foi Bezerra, não. Porque saiu com tanta beleza com Divaldo, transfigurou o rosto, a voz. Eu não tenho essa capacidade, né? Mas é o mesmo espírito, digamos que não fosse um mistificador, né? O mesmo espírito, mas um médico, já vi as comunicações por Marcel Mariano, fundador do Aristide Maltês, né? Vinha de vez em quando por Marcel Mariano, encontrava um homem com 8.000 livros na cabeça, professor de história, formado em direito, advogado. Então, se Aristide falava termos, né, da medicina, ele só falava de pé, né? Ele falava, se erguia o médico. Aristide vem por mim, aí está lá Carmen, peraí, esse Aristide aí é de Cajazeira, esse aí não é Maltês de Brotas, não, esse aí é Aristide das Cajás. Aí fica aquela dúvida, joga a mancha no médico. Não estou dizendo que todo mundo tem que avaliar, né, para não cair no mistificador, para ajudar o próprio médico. Mas às vezes é o próprio Aristides, mas não encontrou em mim uma capacidade receptiva igual a de Marcel. Não tenho mesmo, pô. A última vez que eu encontrei com ele, tem 16.000 livros na cabeça. Então, como é que eu vou ter? O homem é solteiro, celibato, estuda espiritismo desde 17 anos. Divaldo é o grande pai espiritual dele, quando ele veio para cá. Então, que o orientou. Não é à toa que ele vai conduzir a Mansão do Caminho, né, na parte espiritual. Ele não esconde isso de ninguém. É o convite que Divaldo fez. Divaldo desencarna, ele estará à frente da Mansão do Caminho, Caminho da Redenção. Não é Mário Sérgio, né? Então, os companheiros encarnados do grupo têm que ter essa sensibilidade. Nós, não existe eu igual a Miramar, a Itamar, igual a Anne. Nós não somos iguais. Nós não temos a mesma capacidade receptiva. Não é um padrão que conforme a evolução, conforme a tarefa programada no mundo espiritual. Não se admirem do fenômeno. Há muitos companheiros nossos aqui reunidos que registram o comentário de Fábio com mais dificuldade que as próprias crianças, os desencarnados. Olha, vamos ver. Experimentam ainda grandes limitações. É isso que às vezes eu fico questionando. Eu assisto todas o estudo de Jacobson Trovão, 132 aulas, né? Então, só o livro dos médios, homem há 40 anos ou mais, desde coordenador da área mediúnica da Federação Espírita do Brasil. Tudo, o homem é um arquivo vivo e passa de uma maneira simples. Eu vou passar para você, Ivonete, peraí. Ele diz assim que a gente não deve ficar falando Evangelho no lar, onde cita o mesmo tema. Para que falar? Digamos, se Teresa faz o Evangelho sozinha, a família não compartilha, ela não precisa falar como eu estou falando, basta pensar. Eu não tenho contato com ele, né? Mas eu ia perguntar por essas obras. Se Teresa ficar só pensando, sem verbalizar, será que aqui há muitos companheiros nossos aqui reunidos, desencarnados, trabalhadores, que registram o comentário de Fábio com mais dificuldade que as próprias crianças, experimentam ainda grandes limitações. Então tem desencarnado que precisa do filtro de Isabel, do filtro de Teresa, porque ele não compreende. Vai ter aqui nesse capítulo, onde se Teresa tiver com a filha, no caso aqui é Nelly, de 9 anos, nesse capítulo ou no outro, e Teresa fizer o comentário da parábola do reino, ele não entende. Mas quando a menina pergunta, se a menina perguntar e comentar, ele entende. A mente dele é infantil. Embora desencarnar, ele só vai compreender quando aquela pessoa que aparentemente não entende nada, é uma criança, e fez um comentário, uma pergunta. Aí ele, então é assim. Veja como é que é o espiritismo. Vou passar para você, Ivonete. As pessoas podem falar, para que você não perca a linha do raciocínio, do seu raciocínio. Não é a pergunta que eu vou fazer é qual é o dia
do Evangelho de Jacob, porque você colocou aquele, eu assisti, eu amei. É, né? Aí eu quero acompanhar. Ele já está. É o dia que a gente faz. Acho que é um dia que a gente. Terça-feira, 8 da noite. É por isso que eu assisto só depois. Eita, sim, fica gravado, né? Eu vou mandar o canal para você. Você pode começar da primeira. Está em 132. Está no capítulo 29. Eu ainda estou na 27. É excelente. É muito bom mesmo. Cara, é um arquivo. Tá bom. Livro dos Gratidão, viu? Eu vou querer mesmo. Só livro dos médios. Eu aprendo demais com ele, porque sou um aprendiz. É verdade. Sou um aprendiz. Eu também quero, viu? Eu mando pro grupo. Sim, nessa primeira página. Isso aqui ele está falando de prática mediúnica. Né? Embora. Ah, mas a mulher está incorporada? Está entrando em transe? Ela não, Aí a pessoa, dentro de casa, ela está em transe? Não, ela não está o transe semiconsciente ou inconsciente. Ela está sim, num estado de transe intuitivo, que está no livro dos médios. Como é que Kardec descreve lá, Erasto descreve? A pessoa tem dúvida, porque não é possível que eu falei sobre a intuição de algum espírito, porque eu estou com total consciência. Então, estuda o livro dos médios, capítulo 14, médium intuitivo ou inspirado. Ele está em plena lucidez, ele está sob a mão de Fábio, mas a filha fala, ela escuta, seu cachorro late, ele escuta na rua. Ele não é mecânico, ele não se emancipou do corpo totalmente, embora não perca a consciência, porque é um estado alterado, não é de perda de consciência. Perda de consciência é um estado de obsessão por possessão. Está na revista Espírita e está na codificação, né? Tem a consciência perdida temporariamente, né? Há casos de possessão que a gente estudou. Eu estou estudando no livro Condomínio Espiritual de Hermínio, que se falar em uma palestra, até no grupo, é chocante. Mas depois a gente comentar. Meses o espírito toma o corpo do outro. Se não fosse Hermínio, eu achava que era mentira. Mas ele pesquisou, porque ele morava lá. Condomínio Espiritual, livro fantástico. Meses um espírito pode dominar um médium mecânico, mas em estado de possessão, e espíritos maus, né? Então, até aqui está tudo bem. Ele está explicando, fazendo aquele apanhado. Capacidade receptiva, eu trouxe para o nosso dia a dia de sala mediúnica. Nós não somos iguais. O dirigente, o esclarecedor e o próprio médium tem que saber por que é que a mensagem por aquele médium saiu com muito mais beleza de conteúdo, de essência, né? De começo, meio e fim, maior fluidez, menos pausas, sem estar truncando muito, né? Sem perder o fio da meada. Você não sabe a capacidade receptiva do médium tal. Você não sabe o preparo que ele teve no seu perispírito para essa tarefa, né? O preparo que ele vem fazendo até chegar àquela sala mediúnica de estudo, de transformação moral, para cada vez mais faça a sua parte. Trabalhe o seu estudo, a sua meditação e a sua prática no bem, para que as comunicações por você melhore a sua capacidade receptiva, mediúnica, ao invés de ficar invejando o outro ou falando mal. Isso que é muito comum, infelizmente, em alguns grupos mediúnicos. Fábio Aleto havia grande respeito em todos os desencarnados presentes. Veja com o evangelho, né? Às vezes, antes eu vejo a pessoa fazendo evangelho, deitado, né? Do jeito que estava. Olha o respeito das entidades que vão participar do evangelho. Aí me encontro eu lá, né? Sem camisa. Evangelho não tem ninguém mesmo. Ninguém na casa quer participar. Olha o respeito, né? Fábio Aleto sentou-se em plano superior, né? Ao passo que Isidoro, ele saiu. Agora viu o outro espírito, que foi o marido dela, e se acomodava junto da esposa, porque tem os comentários, né? No impulso afetivo do pai que se aproxima, solícito para a conversação carinhosa com os filhos bem-amados. Ou seja, agora a mulher vai estar intuída pelo marido. Nesse instante, a pequenina Marieta
que parecia haver atingido os 7 anos, aproveitando o momento de palavra livre, perguntou à mãezinha em tom comovedor: Mamãe, se Jesus é bom, é tão bom, por que estamos comendo só uma vez por dia aqui em casa? Isso foi uma encarnação minha, né? Eu tive essa encarnação, era a Marieta, e o meu negócio era comer bolo, comer coisa. Os vizinhos comendo tudo e eu nada. Então eu fui logo perguntando: Jesus é bom porque eu estou comendo só um pedaço? Aí vem lá, na casa de Dona Fausta, né, a vizinha, eles fazem 2 refeições, almoçam e jantam. Nelly me contou que no tempo de papai também fazíamos assim, mas agora, por que será? Isso não é à toa, né? Não é à toa que ele colocou que Isidoro com a esposa é um casamento de almas. No capítulo anterior, Alonso queria visitar a família. O Gui orientou que não. Porque se Alonso não tinha equilíbrio, ele vê a filha passando necessidade, a família, ele entra em desespero, cara. Eu não estou falando, estou falando de mim mesmo. Eu vou voltar, você entra em desequilíbrio. Você quer fazer alguma coisa, você vai ficar no pé de... Rapaz, dê um jeito, arranja um emprego, arranja o que for. Você veio aqui para isso? Você está perturbando o seu lar. Então ele está ouvindo, ele está comovido. Quando ele trabalhava, ele tem 3 anos desencarnado, ele dava o melhor, conforme as suas condições, para a família. Ele morreu. E ele está ouvindo a filhinha dizer que a vizinha come 2 vezes, ela não come. Você tem equilíbrio, Ferreira, para voltar para casa e ver seu neto fazendo isso? Se não tem, é melhor ficar como Alonso, lá no mundo espiritual, trabalhando para ocupar sua mente. Porque se voltar, como ele citou lá, você não vai voltar nem para trabalhar mais, vai ser reinternado, como ele citou. Porque você vai voltar chorando em desespero, querendo uma solução imediata. Porque você, não é possível que meus filhos vão passar fome, ela só tem 7 anos. Vai ficar na cabeça dos gays direto. Que Deus é esse que vai deixar minha filha? Rapaz, que equilíbrio de Isidoro, que exemplo, cara. Então ele está aqui dentro do lar acompanhando isso, sem perturbar ninguém. A viúva esboçou um sorriso, algo triste, e falou: Ora, Marieta, você vive muito impressionada com essa questão. Não devemos, filhinha, subordinar todos os pensamentos às necessidades do estômago. Há quanto tempo estamos tomando nossa refeição diária e gozando de boa saúde? Quanto benefício estaremos colhendo com essa frugalidade de alimentação? Isidoro está intuindo. Então ela come pouco, né? A mulher uma filosofia fantástica. Ela tá, mas será que é fácil isso? Então ela está falando o quê? Sobre o necessário. Deus nunca deixa a gente sem o necessário. A tragédia no mundo é quando a gente busca o supérfluo. Amanhã está cheia as lojas, um empurrando o outro, derrubando o outro, na Black Friday. Às vezes com objetos em casa um monte. É um atropelando o outro, passando por cima do outro, pelo materialismo. Eu ia dizer isso, e às vezes nem está precisando de nada, mas é o vício de comprar. Puxando o objeto do outro, brigando mesmo, nem lógica. Então, rapaz, o Espiritismo retirou isso da gente. Eu tenho certeza, não estou falando só de mim, de vocês. Não ter roupa de Natal, porque não tenho dinheiro. Não, eu fico com aquela mesmo. Aquela de 10 natais atrás, feliz. Mas é Natal, é roupa nova. É Ano Novo, é roupa nova. E aquele desespero. Aonde que vai encontrar isso na cabeça de um espírita? Novo tem que ser, mas é o coração, né? A roupa não. É isso. Joaninha interveio, acrescentando: Mamãe tem toda a razão. Tenho visto muita gente adoecer por abuso da mesa. Que família fantástica, né? Além disso, acentuou Dona Isabel, confortada pelo apoio da filha mais velha, vocês devem estar certos de que Jesus abençoa o pão e a água de todas as criaturas que sabem agradecer as dádivas divinas. É verdade que Isidoro partiu antes de nós, mas nunca nos faltou o necessário. Temos nossa casinha, nossa união espiritual, nossos bons amigos.
Convençam-se de que o papai está trabalhando ainda por nós. É o capítulo do Livro dos Espíritos que ela está citando, né? Supérfluo e necessário. Amanhã tem muita gente em busca do supérfluo, né? Quantas vezes tem tudo que já é necessário para a sua vida, mas um ato de reflexão, né? Que não há nenhuma condenação nisso, mas muitas vezes por um ato de falta de refletir, a gente sai como louco à cata do supérfluo, e aí se atrapalha. Eu já tomei dinheiro emprestado na Fininvest, não era novo, né, para comprar roupa para Natal. Eu fiquei até 9 da noite, era jovem, criança, e quando cheguei em casa eu estava morto, porque a loja entupida, e eu passei o Natal dormindo com a roupa comprada, que tive que tomar dinheiro na Fininvest. O materialismo, o espiritismo veio para destruir. Está lá no Livro dos Espíritos. Não os materialistas, né? A ideia. Porque ele atrai a gente, cara. Todo mundo passa de Réveillon de roupa branca. Você, Tereza vai de vermelho? Papai Noel já passou. É dia 25. Você não comprou roupa branca, não? Eu não tive dinheiro. Eu vim de vermelho, de preto, de o que for. O pessoal fica achando estranho. Você passar o Réveillon de preto, é aquela coisa que o espírita sai do rebanho, e aí ele é chamado de estranho. Começa a ser isolado, né? Eu vou fazer palestra de preto, o que for, é Natal. Não vou estar preocupado com nada disso. Eu com uma roupa que alguém vai olhar para minha roupa, porque é a mesma roupa que eu fiz a palestra na outra vez. Então, caminhando por fim, nessa altura da palestra, dada a nossa comoção, eles estão comovidos, né? Olha, os espíritos têm sentimento. As pessoas estão passando necessidade assim, nessa casa, né? Necessidade que eu falo assim, nunca faltou o necessário, mas eles não têm fartura. Então ele vê uma criança que olhou a vizinha que come meio-dia e de noite, ninguém está pedindo excesso, mas eles só comem uma vez por dia. Isso dói, isso machuca o encarnado e o desencarnado também. A nossa comoção. Isidoro, o marido, enxugou os olhos úmidos, mas ele tem equilíbrio. Ele está ouvindo os filhos, cara. Ele está chorando. O que ele pode fazer? Vai materializar um pão? Noemi, a caçula pequenina, falou em voz infantil. É mesmo, é verdade. Papai está ajudando, né? Eu vi papai ajudando a segurar o bolo que Dona Cora nos trouxe domingo. Também vi, Noemi, disse Dona Isabel, de olhos vivamente brilhantes. Papai continua auxiliando-nos. Parei. Então o que é que ele está... A menina é vidente. Se ela vai ser vidente o tempo todo, não sei. Geralmente a criança tem essas percepções do mundo espiritual. Aos 7 anos em diante perde, mas se tem uma tarefa, voltará geralmente na adolescência. Essa faculdade. Há uma pausa e voltará novamente, como o Chico aconteceu, o Divaldo, sim, voltou na adolescência, as suas faculdades mediúnicas. Ela viu o pai fazendo o quê? Segurando o bolo que a mulher ia derrubar? É isso que ele está ajudando para a mulher, a vizinha Cora, que trouxe, se compadeceu e deu um bolo a outra, que todos nós fazemos. Eu tenho certeza disso, que nós podemos, se a gente, qualquer um de nós vê um vizinho ou alguém, com certeza a gente não vai comer sozinho. Isso aqui eu ponho minhas duas mãos no fogo. Vocês jamais fariam isso, como aqui também, eu e minha mulher jamais faremos isso. A gente vai compartilhar aquilo pouco que tem com aquele vizinho. O espírito não está segurando o bolo para o bolo não cair. Ele está magnetizando o bolo. Ele está explicando como Jesus pegou 3 peixes e 5 pães, colocou as mãos em cima e saciou a fome de 5.000. Ele não encheu a barriga das pessoas, né? E todo mundo saiu com uma barriga imensa, igual Papai Noel. Mas a pessoa comia um pedaço do pão, narra André Luiz no livro Mecanismos da Mediunidade. Quando comia aquele pedaço, estava saciado. Não tinha volume, tinha saciedade. Ao pegar, magnetizado. Então ele está fazendo isso aí. Ele está vindo, magnetizando o bolo, onde cada um vai tirar um pedaço e guardar para amanhã, e vai se saciar. Ninguém vai pegar o bolo todo e comer de vez, que a vizinha deu. Então tudo aqui está baseado no Cristo, está baseado na doutrina espírita, está baseado no nosso coração,
no gesto da pequena coisa. Olha o gesto da vizinha. Quem é que... Você acha que Carmen não faz isso? Rita, Itamar, vai ver um vizinho ou um estranho que for bater na porta, estendendo a mão com fome, ela está com um bolo, está com um arroz, uma festa de Natal, leve o bolo, meu irmão. O gesto vai acabar com a fome da pessoa? Não. A pessoa nunca mais vai precisar de comida? Leve, é de coração. Quando ela fizer isso de coração, aquilo os guias já vão magnetizar. É um processo magnético dela e assessorado pelos outros, que vai saturar todo aquilo que foi doado de coração. A pessoa abraça aquilo ali, leva para casa, se sacia. Então, o gesto pode levar a salvar uma vida. Aquela pessoa ali se sente um ser humano, não se sente um nada. Verdade. A comunicação de espíritos para isso, uma pro Chico que é belíssima. Todo mundo olhando as árvores de Natal, né? No Rio de Janeiro, as crianças, e ele com o filho sozinho, poucos metros atrás daquela criança, estendendo a mão, mas todo mundo vendo as belezas das lojas, da praça. Aí chega o segurança e enxota ele, sujos, moradores de rua, e ficaram famintos. Ele fala com a imensa amargura da sociedade ao qual ele reencarnou, que ninguém observou que ele estava no lado com a criança faminta, enquanto todo mundo cheio de brinquedos, as crianças, o que é natural, olhando as árvores de Papai Noel na noite que comemora a vinda na Terra de um carpinteiro de luz. Mas Papai Noel ofuscou o coração de muita gente. É o único convidado que toma o lugar do aniversariante. A festa dia 25 é para Jesus. Você vai na casa de alguém, criança ou adulto, não olha para você, olha o que você trouxe nas mãos. Se sua mão vier vazia, você já não é bem-vindo. Não trouxe nada para botar no pé da árvore. Então vale a pena a gente refletir. Presente todo mundo gosta de receber e dá também, mas a gente tem que ficar atento àqueles que ninguém olha, que um gesto da gente pode devolver a fé, a esperança àquela pessoa. E o espírito saiu com profunda amargura de ter convivido numa sociedade como essa. Na mediúnica a gente ouve isso direto, e a qual a gente está inserido. Vamos fazer a nossa prece. 4 minutos. Continuaremos, marcou aí, né? Faremos nossa próxima. Senhor Jesus, aproxima-se o mês em que os homens dedicaram e anotaram como data de teu nascimento. A tua vinda à Terra representa a maior dádiva de Deus para nós, porque nós temos um modelo e um guia a seguir. Senhor Jesus, contudo, quando nos encontramos no nosso cotidiano íntimo e exterior, nós vemos a distância que media entre nós a Ti. Quantas vezes passamos indiferentes às aflições alheias, que muitas vezes num pequenino gesto, uma pequenina palavra, um pensamento elevado àquela alma sofredora, poderia ser uma bênção, um bálsamo na vida dela. Senhor Jesus, não permita, vos peço, que nós nos afastemos de Ti por essas ações tão irrefletidas. Acorda-nos, Senhor Jesus, para as pequeninas coisas. Quando nós nos emocionarmos sobre as suas histórias, que as televisões vão estampar no mês de dezembro, que nós pensemos nas suas atitudes, nas atitudes quase que despercebidas, de ajudar
a sogra de Pedro, de curar a febre de crianças, de convidá-las para seu regato e conversar com elas, orientando o bom caminho. Senhor Jesus, todos nós podemos fazer isso. Permita que os guias não se afastem de nós. O que nós poderíamos fazer sem essas entidades de luz? Cairíamos na sombra que nós mesmos cultivamos. Nesse mês que se aproxima, Senhor, nós estaremos junto a Ti, respeitando a imagem mitológica de Papai Noel, presenteando, recebendo presentes, mas compreendendo que vós é o nosso maior presente para ser seguido em todos os dias, nas pequenas coisas. Abençoa esse grupo humilde e abençoa a todos que sintonizam com essa obra. Muita paz. Que assim seja. Que assim seja. Boa noite, gente. Boa noite a todos. Boa noite.